Boa tarde a todos, a todas, todos presentes. Vou chamar aqui meus dois colegas de mercado. Vou ter o prazer de moderar esse painel com o Giancarlo Greco, CEO da Elo e também presidente da Bex. Por favor, Jean. E o Raul Moreira, membro do Conselho de Administração do Original, do Banco Original. Vamos lá, acho que tem muita coisa para conversar, né? É um prazer estar aqui nessa arena, do Summit da Saúde Financeira, que tem muito a ver com a nossa indústria. Tem alguns dados que são bastante relevantes. O cartão de crédito ele é o principal meio de inclusão financeira do Brasil. Vocês sabiam que o volume transacionado de cartão de crédito em 2022 foi de 2,1 trilhões de reais? E que cresceu 21,4% de um ano para o outro. Então, continua crescendo muito. Esses 2,1 trilhões, ele representa, gente, 21% do nosso PIB. E 40% de todo o consumo das famílias no Brasil. Ou seja, a gente está falando de um meio que está presente em todas as classes, em todos os lugares, em todas as regiões do Brasil. E que é muito importante para o desenvolvimento desse país. E uma outra coisa, o cartão de crédito ele é o único meio disponível para o consumidor que ele pode ter um financiamento sem juro com a compra parcelada. E esse é um outro dado que a gente descobriu. A compra parcelada está presente também em todas as classes sociais. E outra coisa interessante que a gente vai discutir aqui é que, de acordo com o Banco Central, 75% do saldo movimentado de cartões não tem cobrança de juros. Então, a gente falou do tamanho, trilhões, uma indústria crescente, pujante, que cresceu mais de 20%, presente em todas as classes sociais, em todos os lugares do Brasil, e que tem números bastante saudáveis. Ou seja, a gente vai falar aqui de muitos mitos, tem muitos mitos para serem quebrados nesse painel. Muita coisa se fala do cartão de crédito, só que nós acreditamos e nós temos dados aqui que comprovam quanto o cartão de crédito hoje é uma ferramenta de inclusão financeira. E usada da forma correta, com educação financeira, só traz prosperidade para as pessoas e para o país. Então, vamos começar o painel falando disso. Eu falei que hoje o cartão é o principal meio de financiamento de consumo do Brasil, movimentando esses 2 trilhões. E é interessante, porque uma pesquisa da Bex mostrou que 90% dos usuários pagam a sua fatura em dia, gente. Vocês sabiam disso? 90% dos usuários pagam a fatura em dia. Então, existe, de novo, a gente vai falar desses mitos. E um outro dado interessante é que existem pesquisas que trazem um certo viés de análise. Que, a pesquisa ela diz, eu vou falar aqui, até ler para vocês, que a pesquisa elas consideram como dívida toda fatura em aberto, mesmo aquelas que são quitadas em dia. Ou seja, alguns números que a gente vê por aí, eles não trazem efetivamente a verdade do consumo do brasileiro. Então, vamos falar sobre isso, Jean e Raul. Vamos falar qual o cenário real, qual o cenário real e o papel da sociedade do cartão de crédito, o que realmente acontece entre essas linhas de financiamento existente e também no cenário de endividamento das famílias do Brasil. Pois é, Sara, primeiro obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Um evento tranquilo, está super vazio, foi fácil entrar. Quando você deu até o dado dos 90% pago em dia, eu falei, poxa, Raul, eu estou nos 10%. Mas eu acho que essa desmistificação, ela tem o intuito de realmente colocar talvez os pingos nos is, Porque quando a gente olha esse dado de, tem essa representatividade no consumo das famílias, e ao mesmo tempo eu tenho esse dado de, 90% paga a fatura em dia, mas ao mesmo tempo ela é contabilizada de forma... E é interessante esse dado, porque você imagina que se você pagar a sua fatura hoje, e amanhã você fizer um gasto para a próxima fatura, pronto, esse dado já aparece como sendo endividamento. Que é um negócio estranho, Mas a hora que você pega efetivamente o ranking ali dos principais instrumentos de crédito e o seu peso no endividamento das famílias brasileiras, o cartão de crédito está lá embaixo. Óbvio que os primeiros são dos valores maiores, como crédito imobiliário,
financiamento de veículos, mas se eu não me engano, o cartão é algo como 3%. 3 e pouco. Mas mesmo assim acabou carregando essa imagem do vilão do endividamento. Por isso a gente está conversando aqui hoje. Eu acho que, óbvio, existem ali uma série de mecanismos que precisam ser melhorados e a educação da utilização do produto sempre foi uma preocupação muito grande da própria Abecs e de cada um dos players aqui, como é o caso da Mastercard, da Elo, do Original, PicPay, porque o Raul aqui representa um conjunto de empresas, com cuidado, acho que mais dessa conscientização que tem por causa do papel de vilão. Alguns veículos nos ajudam muito nisso. Eu estou vendo algumas carinhas aqui, já vi o Matheus lá atrás, que já ele me pega sempre, né? Ou seja, tem alguns veículos aqui, como o Broadcast, Valor, todos esses, que ajudam nesse esclarecimento. Mas, definitivamente, o papel que alguns instrumentos têm como meio de pagamento, seja ele o cartão, ou um QR Code, um cartão virtual, a própria transferência, é crucial. Isso, óbvio, pelo volume, carrega, assim, inadimplência, carrega fraude, mas do ponto de vista do peso, talvez no caos do endividamento, a representatividade do cartão é muito baixa. Então, você imagina que hoje, eu pelo menos sou um grande usuário do parcelado sem juros, né? Ele tem um peso hoje na nossa gestão de caixa, né, da sociedade como um todo, que é brutal. Então, você imagina, esse volume inteiro do portfólio completo do Brasil que mergulha num parcelado sem juros, que impulsiona o comércio da forma como impulsiona. Então, o papel do meio de pagamento, de forma geral, na sociedade brasileira, ele é isso. É o quarto, quinto maior mercado do mundo de meio de pagamento. Então, acho que o que a gente precisa ao longo do tempo é aprimorar, sem dúvida. Mas acho que a gente precisa saber exatamente onde está o problema, né? E definitivamente o Raul fala isso com bastante propriedade. A gente está aqui justamente para ajudar na solução, mas não sem apontar o dedo, né? Porque no final das contas a gente não é essa a ideia, né? Acho que perfeito, Jean. Acho que você colocou alguns pontos aqui relevantes, né, no sentido de que a palavra-chave aqui que nós queremos esclarecer. Primeiro, como funciona a dinâmica do entendimento do uso do cartão de crédito, né, os números do cartão de crédito. Nós estamos falando de esses 3% que o Jean falou, na verdade é um pouco mais de 3%, ainda dentro dessa faixa entre 3 e 4, são 71 bilhões, perto de 2 trilhões de recursos livres emprestados para as pessoas físicas. 75% do volume do cartão de crédito é sem juros, é as compras à vista e as compras parceladas, né? Então, quer dizer, tem uma série de questões aí relacionadas a que o cartão de crédito, no nosso entendimento, ele não é o vilão, como o Jean falou, não é o grande problema a ser atacado. Os problemas são mais estruturais. E aí, realmente, nós também temos um papel muito importante no âmbito das empresas do mercado de cartões, da Abecs, como membro da diretoria, membro do conselho da Abecs. Nós temos um papel muito importante de um lado, clarificar qual é o valor do cartão de crédito para a sociedade, qual é o papel que o cartão de crédito tem como instrumento de pagamento, né, e nunca como instrumento de empréstimos. E aí nós temos algumas pesquisas que nos mostram que o nosso desafio aqui, como sistema financeiro e sistema de meios de pagamento, é educar o consumidor. Nós tivemos uma recente inclusão financeira muito intensa no Brasil. Se nós olharmos aqui, existem alguns dados muito importantes que mostram que, basicamente, o Brasil está chegando na totalidade da população economicamente ativa incluída. Ela tem alguma conta, seja uma conta num banco tradicional, uma conta numa fintech, uma conta digital, num banco digital. Até porque o número que comprova isso aí é que hoje nós temos 140 milhões de CPFs ativos com chave Pix. Se isso quer dizer que se tem chave Pix, tem uma conta por trás, né? Pode ser uma conta não de um banco tradicional, mas tem uma conta. Então houve uma inclusão financeira muito grande, obviamente, em função da pandemia. A pandemia, eu brinco que acelerou 5 anos de inclusão financeira no Brasil em poucos meses, né? As pessoas precisavam de uma conta digital. Quando a gente teve essa aceleração da inclusão financeira, faltou realmente, e nós temos que admitir isso, um viés da educação financeira. Essas pessoas ganharam cartões, todo mundo que abre uma conta digital ganha um cartão de débito, quem tem um limite de crédito ganha um cartão de crédito também, ou um plástico híbrido que tem as duas funções embutidas nele mesmo, né?
E essas pessoas, nós não tivemos tempo ainda, nós, sistema financeiro, sociedade brasileira, de educar essas pessoas sobre como elas devem usar o cartão. Que o cartão é um instrumento de compras, é um instrumento de meios de pagamento, é um instrumento para que você consiga fazer um planejamento financeiro, usando inclusive o parcelado sem juros como instrumento de parcelamento e de planejamento, e você concentrar os seus gastos numa fatura ou em duas faturas é uma questão de escolha do cliente. Agora, o rotativo nunca foi um produto de empréstimos. O rotativo é um período emergencial ali até que realmente o cliente pague a fatura. Só que nós temos algumas pesquisas e algumas entrevistas que a gente faz em focus group que a gente detectou que o consumidor, principalmente esse novo consumidor, ele considera o limite do cartão de crédito dele como renda. Então ele tem uma renda média de R$ 2.250, ganhou um ou dois cartões de crédito com outros 2.000 de limite, ele acha que ganha 4.000. É culpa do consumidor? Não, não é culpa do consumidor. É nossa culpa de não ter esclarecido que aquilo lá não é renda, que ele deve usar aquele limite de 2.000 como instrumento de compra e planejamento financeiro. Então eu coloco muito que a questão aqui da nossa missão realmente é desmistificar esses números e dizer que o cartão de crédito, lógico que a inadimplência está subindo por as questões conjunturais, lógico que as taxas de juros são altas em função dessa consequência de subida da inadimplência, em função das questões conjunturais, mas o cartão de crédito não é o problema, muito pelo contrário, ele é a solução. O que nós precisamos é trabalhar ele adequadamente como um instrumento. Perfeito. Vocês falaram muito, né, de digitalização, que sem dúvida foi muito acelerada, né, durante a pandemia, mas eu costumo dizer que ela só foi possível porque a indústria de meios de pagamento já estava preparada, né? Aquele ecossistema ele já estava pronto para essa digitalização, para essa entrada, para essa inclusão financeira que aconteceu de uma forma bastante acelerada. Dentro desse contexto, né, quais são os desafios, né, que esse movimento de inclusão e de digitalização traz para a nossa indústria? E também, ainda dentro do contexto, como a tecnologia, né, a gente fala de desafio, mas também vamos pensar, né, no que contribui. Como é que a tecnologia pode contribuir para que a indústria possa ampliar a inclusão e a educação financeira dos usuários, possibilitando um acesso maior, mais democrático e também mais consciente? Eu queria começar com você, Raul, porque eu vejo que, sem dúvida, o Original com o PicPay é um exemplo de como tecnologia pode melhorar não só a experiência, mas como a inclusão. Bom, o salto da tecnologia que nós tivemos nos últimos anos, ela nos coloca num outro patamar. E a indústria de cartões, você foi muito feliz em falar que ela criou uma infraestrutura e agora nós estamos criando camadas de boas experiências nesse processo de digitalização do uso do cartão. São 180 bilhões só nesse primeiro trimestre que foi usado no e-commerce com cartão. O e-commerce, durante a pandemia, não teria viabilizado uma série de questões importantes para a nossa sociedade se não fosse a infraestrutura que nós colocamos de cartão à disposição, de cartão de crédito, né? São mais 190 bilhões usados, por exemplo, para compras sem contato. Isso é um processo de digitalização que cada vez mais o consumidor ele está utilizando outros meios para usar o cartão no comércio em geral. Enfim, nós temos vários exemplos de que nós temos uma agenda que é coordenada aqui pelo Jean, como presidente da ABECS, de uma forte digitalização do produto cartão, aproveitando todos os investimentos que nós fizemos como indústria de meios de pagamento e criando novas experiências e novos produtos e serviços para o consumidor. Não, e eu acho que você colocou, Sara, sobre alguns dos desafios, mas ao mesmo tempo a preparação, como o Raul também lembrou, e essa estrutura que permite isso, ela fez com que talvez a entrada do meio de pagamento em alguns dos instrumentos que a gente tem do dia a dia, como o celular, fosse um casamento perfeito. Eu acho que os desafios que a gente ainda enfrenta é a adoção da tecnologia, a viabilidade de implementação, óbvio, a expansão dos meios, seja um meio de cash-in ou cash-out. O nosso trabalho aqui, eu acho que, e a gente comenta isso, né, Raul, na ABECS o tempo todo, eu sei que na Master também, o grande sucesso da indústria de meio de pagamentos, que a gente sempre fala, cartões, é a segurança e a conveniência que ele traz para uma transação, né? É que eu digo sempre na Elo, para o pessoal da Elo que está aqui sabe que virou já quase uma chatice, nós temos que garantir
a transação da forma mais rápida e segura possível, né? É a gente levar esse modelo para qualquer outro meio, que seja um QR Code, de novo, um cartão virtual, o plástico como ele é, a transação via um Messenger, o modelo funciona, né? O modelo de incentivos, inclusive, né, Raul, que você acaba incentivando o estabelecimento a aceitar, eventualmente parcelar uma compra, o emissor do produto, de ter aquele produto ali na mão do seu cliente com benefícios que são relevantes, esse ecossistema, ele tem uma capacidade de expansão muito grande. Agora, óbvio, a corrida sempre vai ser essa, ou seja, como é que a gente consegue se adaptar com a própria evolução tecnológica, né? Mas eu até complementaria que hoje, com certeza, o produto cartão tem todas as características e todo um pipeline para acompanhar a digitalização da economia. Sim. Né? Eu não vejo nenhum gap hoje estrutural que nós tenhamos como infraestrutura, como produtos, como formas do cliente utilizar essas experiências que estejam aquém do que está acontecendo na economia, com o surgimento das carteiras digitais, com o surgimento das fintechs, dos bancos digitais e até da própria digitalização dos grandes bancos brasileiros. Perfeito. Eu vejo, acho que duas coisas. A gente falou de tecnologia, mas o cartão ele funciona com a tecnologia, mas também na forma analógica, né? Se você não tem rede ou não tem um celular, mas tem o cartão, você vai conseguir fazer sua compra. Esse também é um diferencial. E eu traria outra questão, né, da tecnologia, que é como que nós hoje podemos, né, trazer escala para tudo isso, né? A tecnologia, a gente vê, né, nas fintechs ou nas bandeiras, o quanto as soluções que antes, né, principalmente para a pandemia, eram ainda embrionárias, hoje a gente consegue fazer isso com escala. E aí, vamos mudar um pouquinho de assunto? Mudando, mas não mudando, mas eu quero falar do assunto do momento. Ainda bem que o Jean que vai responder, não eu. Vamos falar de real digital, né? A gente viu que a maioria das bandeiras, todas as 3 bandeiras de cartão, estão participando do piloto, vão participar do piloto do real digital, né? Minha pergunta para vocês dois é a seguinte: como é que o mercado vê essa evolução? São 2 perguntas. E a segunda é, qual seria o papel do cartão, né, de crédito nesse novo cenário? Você não quer mesmo tentar responder? Não. Obrigado. Primeiro, a gente até, acho que na Elo, recentemente, a gente foi incluído nesse programa. Sei que Visa e Master trazem uma contribuição enorme para o fórum como um todo, porque tem experiências em outros mercados na mesma iniciativa. Mas também, do ponto de vista aqui da companhia e na parceria que a gente acabou montando nesse consórcio, a decisão de que a tokenização das transações é uma grande tendência, ela não é nossa, né? Já é um caminho. Então é mais, e esse já é um trabalho que nós, como bandeiras, e também todos os outros players, já tem como uma certeza, ou seja, ter um tokenizador, e de uma certa forma tokenizar transações, é uma realidade nossa já há alguns anos. O que eu acredito é que isso é uma evolução. Então, nós precisamos estar lá, de algum jeito, né, para entender como é que isso vai se comportar, de que dimensão ele vai ter, para que a gente possa contribuir de novo com um modelo vencedor, que eu acredito que é o modelo hoje que a gente tem na nossa indústria. Então, de novo, é um passo além do que nós já fazemos há um bom tempo, quando surgiram as carteiras, né, que vocês todos aqui são usuários, a gente sabia que esse era... Só que eu acho que esse negócio vai expandir de uma forma em transações que vai muito além do meio em si. Então, poder usar, talvez, os instrumentos em torno do que a gente conhece hoje, que são benefícios, segurança, autenticação, eu acho que a gente traz também uma experiência muito grande, né, nesses pontos críticos para qualquer transação. Então, eu acho que não só a gente vai aprender muito com a iniciativa, mas eu acho que a gente pode contribuir bastante também. Perfeito, Jean. Eu tenho recebido muitas abordagens. Ontem eu estava num outro evento aqui no Federal Tech falando sobre o real digital e todo mundo perguntando o que as bandeiras estão fazendo lá, né? Eu falei que faz todo sentido, obviamente, o principal meio de pagamento das famílias brasileiras estar pensando e colaborando para a construção dessa infraestrutura. Porque a gente fala o real digital, mas o efeito para o consumidor vai ser o real tokenizado. E o real tokenizado, ele na verdade vai ser o alicerce para uma série de novos produtos e serviços que vão surgir, que estão sendo discutidos aqui no âmbito do nosso evento. E a camada de meios de pagamento, com certeza, o cartão vai ter um papel importante nesse processo
de tokenização da economia. Então aqui a gente une dois mundos. A economia já está passando um forte movimento de digitalização e o próprio regulador vê o futuro da economia brasileira como uma economia tokenizada. Então faz todo sentido estarmos lá. Eu complementaria com a parte da nossa estratégia, a gente sempre fala que tem a ver também com as outras bandeiras. Nós conhecemos de meios de pagamento. Esse é o nosso expertise. Nós fazemos isso há muitas e muitas décadas. Né? E onde, né, a nossa posição é, onde tem um pagamento, nós queremos estar. Independente de que tipo de, né, do que seja esse pagamento. Se a pessoa, governo. Enfim, então nós estamos preparados, né? Fomos nós que construímos essa indústria e esse ecossistema que flui tão bem, de uma maneira segura, rápida, inteligente, fluida para o consumidor. Então faz todo sentido estarmos em qualquer tipo de fluxo de pagamento. É isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma iniciativa já em alguns mercados que vem evoluindo. A gente tem aqui a presença de uma série de formas já digitais de emissão de moeda. Então também você fazer, né, você ter a participação num evento e numa iniciativa desse tamanho com o regulador, facilita, acho que essa discussão, sem dúvida nenhuma. Nós somos muito animados com essa iniciativa. Do nosso lado também. Vamos voltar a falar, né, de meios de pagamento e agora é a hora da gente falar, a gente está indo já para a parte final do nosso painel. Vamos falar sobre nossa responsabilidade, de novo, né, a gente está aqui no Summit de Saúde Financeira e a gente tem uma responsabilidade como indústria, né, em relação ao consumo das famílias. Então, né, a pergunta para vocês dois é, como é que o nosso setor, né, como é que o setor de meios de pagamento tem atuado para garantir que o cartão seja usado de maneira equilibrada pelo consumidor brasileiro e que não haja um consumo excessivo, um endividamento excessivo, né, e uma escalada nesse índice de inadimplência, né? O que a gente tem feito a respeito? Posso começar? Bom, o primeiro ponto nós temos uma clara visão, como a gente falou na abertura aqui do painel, de que o cartão de crédito, os números falam por si só, não é o vilão do endividamento das famílias. A única questão é que, por uma ausência de uma melhor orientação e educação do consumidor, ele acaba se tornando a fronteira final. Ele e o cheque especial é a fronteira final do problema, né? Mas eles não são a origem desse problema. A origem desse problema é muito mais estrutural, tem a ver com questões macroeconômicas e tem a ver com, aí é que eu queria entrar exatamente com um dos principais recados. Sob a liderança do Jean, a ABECS montou uma agenda, de um lado, com um pilar de modernização e com outro pilar de educação financeira, de trabalhar mais forte esse conceito de educação financeira, porque nós temos uma missão e uma obrigação de, como eu falei, educar esses milhões e milhões de consumidores que entraram no mercado, que se digitalizaram, que se incluíram financeiramente, mas que nós precisamos trabalhar melhor como ele deve utilizar o cartão, seja no meio físico, no meio digital, não importa, inclusive até no futuro com o real tokenizado, né? Então são várias ondas evolutivas que estão vindo, muito rápidas, mas nós temos aqui, como recado final, essa missão de empreendermos mais o processo de educação financeira. Como fazer isso aí? Não tem solução mágica, não tem bala de prata, não tem o regulador chegar e vou adotar uma determinada medida e vou resolver o problema da inadimplência ou das altas taxas de juros. Pelo menos na minha opinião, isso não tem solução e tem várias manifestações, inclusive dos reguladores, dizendo que o assunto é um pouco mais complexo do que se imagina e não é uma única decisão que vai resolver o problema. A questão é, apesar de ser batida a palavra educação financeira, é isso, ela tem que ser atacada. Nós temos uma dívida com a sociedade que precisamos trabalhar isso aí no longo prazo, e é de longo prazo mesmo. Então, é só no consumidor educado, sabendo como ele deve usar a melhor forma de usar aquele instrumento, que realmente a gente vai conseguir combater o cenário que nós estamos vivendo. Lógico que tem questões estruturais de emprego, renda e taxa de juros que precisam gradativamente serem resolvidas também. Mas nós aqui, né, Jean, queremos fazer a nossa parte. Sem dúvida. E complementando, Raul, a conscientização e o que a gente considera de educação não é apenas também só o portador. É um papel, mas o cuidado que a gente tem na ABECS e nos fóruns, principalmente as bandeiras, é como é que também eu ajudo a educar o estabelecimento, né? Como é que eu ajudo ele a entender o que pode ser uma possível fraude.
principalmente com essa massa enorme agora de micros, pequenos estabelecimentos que se firmaram, às vezes através de um indivíduo apenas. Então, ter uma maquininha do cartão, ela envolve uma série de coisas. Então, o cuidado aqui é transparência, informação, mas mais do que nunca, entendimento. Você imagina um estabelecimento pequeno em que precisa de fluxo de caixa e enxerga a antecipação de recebíveis como sua única fonte de resolução de problemas. Cara, aquilo pode ser o mesmo problema que um portador tem, talvez, ao entrar no rotativo. Então, o problema é mais complexo e, para nós, o quanto menor ele for, né, do ponto de vista de quanto mais educado o mercado for com relação a melhor para nós. Você vai ter um ecossistema muito mais saudável. Então aqui, por isso que eu digo que o cartão acabou tendo esse papel, olha, o endividamento das pessoas, o cartão é uma loucura, não me dá o cartão, porque eu imagino que vocês em casa isso, às vezes sai e deixa, parece que é fica aí tentação, o cálice, né? E na verdade não é isso, é muito mais como é que aquilo, você recebeu aquilo dentro do seu dia a dia, mas para nós o problema ele é, como disse o Raul, ele é muito maior e ele precisa efetivamente de uma ação efetiva nossa, né? O cartão de crédito bem usado, ele é o aliado na gestão financeira, né? Porque é possível você gerenciar seu caixa, colocar a data do pagamento próximo de quando você recebe seu salário, enfim, é isso, né? Eu lembro, Sara, quando eu vendia, estou no mercado há um tempinho, comecei a vender cartão corporativo, batia na porta das empresas e as empresas diziam, não, eu não quero perder o controle. Mas você dá um bolo de dinheiro para o cara viajar e pagar a refeição, posto de gasolina, um cartão pelo menos você... Então, isso, e eu não estou falando de muitos anos não, né? E ainda a gente tem uma visão de descontrole num instrumento que é extremamente fácil de ser gerenciado, né? É um instrumento que foi criado para isso. Ele foi criado exatamente para permitir um melhor controle financeiro, seja do portador, ou seja, inclusive, do estabelecimento comercial. E que eu falo que hoje o cartão é quem viabiliza o planejamento de compras da população, por exemplo, para bens duráveis. Ele é fundamental para o aquecimento da economia como um todo, né? Já falamos aqui o quanto que ele é relevante no consumo das famílias, mais de 40%, né? Então, basicamente, aqui está faltando o pilar educação, essa dívida nossa do sistema financeiro como um todo, de trabalhar mais forte esse viés de educação e, no caso do cartão, dizer sim, educar e preparar o consumidor para entender que aquele ali é o instrumento mais bem estruturado para o planejamento financeiro dele, para o controle financeiro dele, uma série de questões importantes para a saúde financeira, já que nós estamos aqui no Summit de Saúde Financeira. Saúde financeira. Chegamos ao final do nosso painel. Eu quero agradecer a participação de vocês e pedir uma última consideração, um último comentário, para que a gente possa finalizar. Para mim tem muito mais a ver com essa inclusão, Sara. Quando a gente ouve, e em muitos fóruns que eu já participei, conversas que eu tenho com vocês e com, obviamente, a imprensa, sempre gira em torno das ameaças ao sistema atual, que pode, né, o cartão vai acabar, o rotativo vai acabar, o PSJ tudo vai acabar, né? E na verdade, eu lembro, nos anos 90, quando eu entrei nessa indústria, já diziam, olha, eu acho que o plástico vai acabar. Então, eu não estou dizendo que não vai, mas definitivamente, eu acho que a transição que o negócio tem feito, tem se acomodado na evolução. E por isso que eu digo, o Pix, como muitos questionam, ele é mais um passo nessa evolução. Então, mais do que nunca, acho que ele vai ter o seu papel, ele tem o seu espaço, como ainda vai ter o débito, como vai ter o cartão de crédito. Eu acho que aqui é sempre um leque enorme nas mãos do consumidor para que ele possa conquistar os seus objetivos de vida. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Perfeito. Vocês viram que o Jean começou a falar que estava um pouquinho de tempo na indústria, agora ele admitiu que foi anos 90. Mas eu era turma da Mônica. Detalhe, né? Não, só agradecer aqui a Sara, ao Jean, obrigado aí pela oportunidade e dizer que exatamente dessa nossa missão aí de trabalhar cada vez mais esse belo instrumento para os consumidores, para a economia como um todo e tudo que a gente pode fazer aí, inclusive por crescimento econômico do Brasil e o processo de digitalização e agora a tokenização da nossa economia. Obrigado. Então eu agradeço, termino o painel com vou repetir alguns números que é importante, eles são importantes. 40% do consumo familiar hoje é pago com cartão de crédito, isso representa 21% do PIB,
e 90% das pessoas pagam sua fatura em dia. Ou seja, é sem dúvida um instrumento de saúde financeira. Então, eu conto com todos vocês aqui, participantes da indústria, para que a gente possa educar todos os nossos consumidores e clientes para que, que esses 20% sejam 30%, 50% e que toda a indústria possa se desenvolver junto. Então, muito obrigada. Obrigada, Giancarlo. Obrigada, Raul. Obrigada a participação de todos vocês. Obrigada. Gostaria de agradecer a Sara e aos participantes. Encerramos aqui a 5ª edição do Summit de Saúde Financeira, evento promovido pela Febraban, em cooperação técnica com o Banco Central. Agradeço a todos e a todas pela participação e lembro que todos os painéis vão ser publicados na plataforma Febraban Tech. Até a próxima, ótimo final de tarde e noite a todos.